Agora em vibrações, companheiros, nós vamos lembrando que nesse trabalho, ao adentrarmos o ambiente espiritual com a nossa elevação e preparação, recebemos um mentor especialmente designado para nos auxiliar nas vibrações e ele permanecerá do nosso lado durante todo o trabalho, toda a tarefa. Nós vamos então recebendo as suas influências de amor, de esperança e de paz, nos harmonizando ao plano espiritual. E assim também nós vamos lembrando que nesse trabalho de vibrações, milhares de socorristas do espaço estão colocados a postos em torno de nossos lares, das nossas casas espíritas, para direcionar as vibrações aos locais e aos assistidos por nós hoje lembrados. Vamos, portanto, mentalizando próximos a nós um pequeno cálice de cristal que irá recolher as nossas vibrações, para que sejam conduzidas às nossas casas espíritas, somadas a dos nossos irmãos que lá se encontram, para que então sejam preparadas como remédio que cura, bálsamo que suaviza as dores, energia que restaura e reconstrói. E nós vamos também auxiliar esses nossos irmãos na distribuição destas vibrações. E, em primeiro lugar, vamos direcioná-las às nossas casas espíritas, mentalizando que elas vão se plasmando sobre suas paredes, teto, piso, móveis, objetos, materiais, em todo o seu interior. E no exterior, sobre suas paredes, muro, piso, telhado, cobertura, principalmente o frontal, lateral esquerda, direita, os fundos e o subsolo, formando a verdadeira proteção impenetrável do mundo inferior sem autorização. E assim também as nossas vibrações são para a sustentação de todos os trabalhos da casa, aqueles que se encontram em andamento ou em preparação, como assistência espiritual em seus diversos dias, as escolas de aprendizes em seus diversos dias, cursos de médios, cursos especiais, os trabalhos especiais como Irmão Mariano, Samaritanos, grupo de jovens, irmãos fraternos. Também os grupos mediúnicos que se reúnem em diversos dias, mas principalmente às quintas-feiras. E para este próprio trabalho de vibrações, vamos também levando as nossas vibrações, em especial, para a mocidade espírita e para a evangelização infantil. E assim, unidos, nós vamos projetando estas vibrações para todos os dirigentes, colaboradores, auxiliares das nossas casas, bem como aqueles trabalhadores que se encontram afastados em seus lares, onde estiverem, para que recebam todo o amparo e assistência da espiritualidade, reconduzindo-os à tarefa mais próxima, segundo suas necessidades e moradia. E agora as vibrações são direcionadas a todos os assistidos das nossas casas, todos aqueles que confiantes têm seus nomes escritos nas fichas, fichários, arquivos, cadernos, papeletas de pedido, e nos grupos de internet, nos grupos de vibrações, nos grupos de pedido. Nenhum é esquecido. Todos recebem em segundo grau de necessidade e oportunidade, estando onde estiverem, em seus lares, nas escolas, no trabalho, nos hospitais, nas prisões, nas ruas ou até desencarnados. Todos são localizados, tratados e amparados, sendo recambiados para os locais apropriados, aqueles que têm condição. E assim todos unidos, memorizando a prece
que o Mestre deixou para cada família, para cada grupo, reencontrando cada irmão o caminho da evolução. E agora as vibrações vão para a Aliança Espírita Evangélica, suas regionais e todas as casas filiadas à Aliança. Para todos os dirigentes, colaboradores, auxiliares, para que haja perfeita humildade de Jesus em todos os corações e a vontade férrea de divulgar o Evangelho em todas as direções. E assim também nós vamos buscar em especial as casas espíritas, Apóstolo Mateus, Constelação Amor Inconfidentes, Irmão Luiz do Jardim Marilu, Aprendizes do Evangelho Cataguases, Minas Gerais, Luz do Alvorecer, de Sapopemba, com o nosso companheiro Vladimir, para que busquemos mentalizar que vamos adentrar o duplo espiritual destas casas. E assim avançamos pelo vasto salão de piso marmóreo, parede vítreas cristalinas que as compõem, e vamos encontrando ali os companheiros que desencarnaram recentemente e aqueles que desencarnaram há mais tempo, recebendo-os para que sejam tratados, orientados, e abraçamo-nos com eles, desejando progresso, para que continue a evolução, estando sempre conosco, trabalhando como socorristas do espaço. E as nossas vibrações vão se acumulando nessas grandes torres luminosas que se elevam de nossas casas a grande altura, nessa região umbralina onde nos encontramos, servindo essas torres e a luz como farol guia para os caravaneiros, as caravanas que vêm das regiões inferiores, purgatoriais, infernais, trazendo socorridos para que sejam em nossas casas tratados, triados, amparados e conduzidos a novas oportunidades. E agora nós vamos deixando nossas casas na espiritualidade para adentrar o vasto campo verdejante, onde temos as nossas hortas e seus vegetais medicinais, nossos pomares e frutos medicinais, nossos grandes jardins de flores e perfumes medicinais. E no centro, o grande laboratório, onde processamos todas essas essências, onde se prepara o remédio do futuro para a humanidade e também as vacinas necessitadas atualmente. E nessa grande labuta no mundo espiritual, para que cheguem também no mundo material, assistindo a humanidade, assistindo a todos que precisam. E nessa condição, nós vamos deixando que nossas vibrações sustentem todos esses grupos científicos que trabalham nesta área. Também na parte hospitalar, os prontos-socorros de nossas casas, as enfermarias, as salas de cirurgia, de amparo e socorro. Igualmente as escolas de aprendizes da espiritualidade, onde nossos obsessores do passado são transformados em socorristas do espaço para trabalhar ao nosso lado. E agora, somando todas as vibrações, as elevamos a grande altitude nessa região onde nos encontramos, como grandes nuvens magnéticas a serem direcionadas na direção das rosas dos ventos, que nós vamos mentalizando. Em primeiro lugar, em direção à colônia Vitória Régia do irmão Mateiro, na Amazônia, onde dirige os grupos indígenas encarnados e desencarnados na grande tarefa de preservação, de recuperação e regeneração do mundo vegetal, mineral e animal da Amazônia. E essas vibrações e esta chuva magnética vai caindo sobre as matas, sobre os rios, vales e montanhas,
em todo o norte do país, avançando sobre os países vizinhos que também contêm esse bioma amazônico, levando vibrações de sustentação, de consolo e amparo. E da Amazônia e do norte do país, voltamos em direção ao nordeste, passando por toda a Caatinga, que recebe essa chuva magnética de restauração também, de recuperação e regeneração. Igualmente o norte do país, nordeste e toda a Mata Atlântica no litoral de norte a sul. E assim também no Rio Grande do Sul, todo o Pampa Gaúcho, que avança também sobre os países vizinhos, o Pantanal e no centro o Grande Cerrado, e assim unindo-nos mais uma vez à Amazônia e as chuvas magnéticas abençoadas caindo sobre toda a pátria, sobre todos esses biomas, para sua recuperação, restauração e regeneração. E todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que sentem a necessidade de trabalhar nessa labuta preservativa, como os índios, ex-escravos, caboclos, mamelucos, abnegados, sertanejos, que se dedicam no plano material e no plano espiritual a essa grande tarefa. E agora centralizamos as vibrações em Brasília para atuar sobre os três poderes: executivo, judiciário, legislativo e todos os órgãos da administração e todos aqueles que estão envolvidos com o direcionamento da pátria, para atuar sobre suas mentes e corações, auxiliando-os, aqueles que estão obrando em erro, que recebam esta prece como, disse Paulo, brasas a queimar suas consciências, para que retomem através do caminho do arrependimento a sua recuperação e transformação, como aconteceu com Saulo para Paulo. E aqueles que estão obrando no caminho acertado, sejam fortalecidos para continuarem suas tarefas dedicadas à nação, à pátria do Evangelho. E agora vibrando para todo o subsolo de Brasília, atuando sobre as entidades hostis do mundo inferior, que vampirizam, obsediam nossos dirigentes nos três níveis de governo, para que encontrem uma saída moral, espiritual, para a sua reharmonização. E essas entidades desligadas, reconduzidas ao mundo, aonde receberão tratamento, amparo, retenção. Todos estando buscando a recuperação moral. E de Brasília agora, as vibrações irradiam em todas as direções, para todas as capitais de estados, cidades e municípios, para todos aqueles que vivem no solo brasileiro, brasileiros ou não, recebe esta onda de luz, de despertar. E do Brasil para os países vizinhos, da América do Sul, Central e do Norte, para todas as suas capitais, cidades, municípios, para que possamos ver a América se transformando novamente num campo de humanidade moral, cristão, amável, trabalhando para o bem, para o desenvolvimento, para que toda esta parte da humanidade encontre força e vontade de acertar. E da América para a África, e assim também para a Ásia,
e assim também para a Europa, a Austrália, os países da Oceania, da Indonésia, da Malásia, os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, todos os povos que vivem sobre as águas nas suas ilhas, o Polo Sul, o Polo Norte. Toda a humanidade encarnada e desencarnada, recebendo estas vibrações como vitaminas a recuperá-las da inércia para que busquem a elevação moral. E assim também as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, para que encontrem mãos que os amparem. Todas as famílias do planeta, todos aqueles que estão encarnando ou desencarnando, sejam amparados e conduzidos em condições de edificação e moralização. E assim também para todo o plano espiritual, onde existe o choro e o ranger de dentes, como disse Jesus, por nossos irmãos que desencarnaram em condições desfavoráveis, para que encontrem agora, através do arrependimento, através da oportunidade de redenção, um caminho de educação, de moralização, sob a orientação dos mensageiros do Mestre Jesus. E assim também todo o planeta se ilumina por instantes que seja, desejo forte de transformação a todos. E nós, de volta à nossa pátria brasileira, envolvê-la mais uma vez, a nossa cidade, o nosso bairro, os nossos lares, as nossas famílias, nossos companheiros de trabalho, de jornada, para que todos os que estão sofrendo pelo abandono, pela doença, pela ignorância, pela influência perniciosa do mundo inferior, sejam amparados e iluminados, para que encontrem um caminho de paz, de serenidade, para que tenham fortalecidos a sua fé no Criador da vida, no Mestre Jesus. E assim todos vão se beneficiando com a chuva magnética que cai sobre todos e todos os lares. E nós, trabalhadores humildes de Jesus, seus servidores, para nós nada pedimos. Sabemos que o Mestre e o Criador nos darão aquilo que for mais indicado para a nossa evolução. E que por onde andarmos sejamos nós mensageiros da paz, da serenidade e do equilíbrio, distribuindo um pouco dessa graça em torno de nós. Com a graça de Deus, que assim seja.